para conversar também com o professor de Relações Internacionais, Günter Hudzit. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Há algumas semanas nós conversamos aqui ao vivo, né? E embora houvesse atenção à discussão das autoridades, o senhor ainda não via como tão próxima essa invasão, esse ataque, né? O senhor até disse mais de uma vez, eu não acredito que esse ataque possa acontecer de fato. Qual é o seu olhar a partir de hoje? Bom dia, Evandro, Luciana, a todos que nos assistem. A minha análise estava baseada numa lógica racional e aí autocrítica, né? Uma lógica racional nossa, ocidental. Alguns analistas estavam colocando que até baseados numa entrevista, numa parte da entrevista do presidente Macron depois da reunião com Putin, Macron disse que Putin parecia mais amargurado, até mesmo paranoico. Tá? Alguns analistas estavam levantando essa possibilidade como até um reflexo do isolamento que Putin se autocolocou com a pandemia, né, da Covid-19. Então, até aquela grande mesa entre Putin e Macron não era só uma imagem política, era realmente dentro dessa estrutura de isolamento social por Covid. Então, realmente, essa faceta pessoal dele parece que predominou. Dizem que essa decisão de primeiro reconhecer as repúblicas, né, essas regiões separatistas, teria pego de surpresa até mesmo aqueles assessores mais nacionalistas próximos dele e que, portanto, cai na decisão pessoal, da figura dele. Então, diante dessa realidade, a gente tem que procurar entender o lado do indivíduo e da cultura. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que parar essa invasão agora não tem como. Não tem como, vai até o fim. É uma realidade posta, criada. Não vejo, né, em parte aí, Luciana, respondendo que você perguntou para o Lorival, uma guerra entre OTAN e Rússia. Não, eu não vejo isso, porque armas atômicas. Até mesmo Putin respeita isso e, na verdade, é o que muitos analistas vêm dizendo. O único jeito é a arma atômica. E é uma destruição não só da Rússia, não só dos Estados Unidos e da Europa, é uma destruição do mundo. Então, eu não vejo essa possibilidade. Eu vejo agora, sim, infelizmente, uma guerra de longo prazo. Um analista australiano, logo cedo, na CNN Internacional, colocou, né, eu gostei muito da imagem que ele utilizou, de que a Rússia teria mordido um porco-espinho, ou seja, abocanhou. Vai conseguir engolir? Não, porque o povo ucraniano não vai se render. Então, meus piores temores, e principalmente meus piores temores ocidentais, parece que estão se concretizando. Professor, nós tivemos ainda há pouco um pronunciamento do premier britânico, Boris Johnson, e ele falou em 3 caminhos, né? O político, o econômico e o militar. O político me parece que já falhou, até o momento não funcionou. O militar é o que o senhor acaba de trazer aqui para a gente, armas atômicas, um conflito generalizado. Nós temos armas nucleares hoje no mundo capazes de destruir a Terra em 16 vezes. Então, seria algo que acho que todos estão evitando, esse conflito militar. Mas eu lhe pergunto sobre o econômico, então, esse outro caminho. Até agora, as sanções falharam. A gente sabe, o presidente russo não temeu as sanções ou as ameaças, esse estrangulamento econômico. Mas agora os países europeus começam a falar em se juntarem e eles falam em coletivamente cancelarem a dependência do petróleo e do gás russo. Isso é um dado novo e importante. Pode funcionar, professor? Médio e longo prazo pode. É o único instrumento Professor, sim.
Rapidamente, só peço que o senhor continue acompanhando, porque a gente vai agora com uma transmissão da CNN Internacional, para que o senhor tenha um pouco mais também, né, da visão do que está acontecendo, para a gente seguir então com a resposta da pergunta que a Luciana fez. Vamos lá. Eles acreditam que o plano da Rússia não é apenas cercar a capital, mas derrubar o governo. Então, agora, os oficiais do governo estão se preparando para o que eles acreditam que será o preparo de um ataque para derrubar o governo ucraniano. É isso que o ministro nos informou. Então, como nós falamos, nós temos aqui um sinal aterrador de que o que nós presenciamos até agora, que já foi terrível, é apenas o início de um plano mais robusto que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está executando. Oi, Matthew. Você mencionou que houve uma batalha com a Guarda Nacional. Fala mais um pouquinho sobre essa batalha e sobre a expectativa dos soldados ucranianos de que eles entrem em algum tipo de luta em pouco tempo. Fale um pouco mais, então, para mim, por favor. Eu acredito que sim. Muito disso tem sido já capturado nas redes sociais, porque, obviamente, nós não estávamos lá quando isso aconteceu, mas estamos falando de um alto número de helicópteros russos. Hoje de manhã nós registramos isso em câmera, sem querer. Uma grande quantidade de helicópteros russos nessa região. Eles estavam trazendo tropas pela parte aérea para deslocá-las à base, para fazer essa ponte por terra. Foi isso que nós fomos informados aqui pelas tropas de segurança. Então, isso implica que a intenção dos russos, uma vez que eles cerquem o aeroporto, é trazer mais suprimentos, mais armamentos e mais tropas. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Falando da batalha em si, nós fomos avisados pelos nossos contatos do Ministério para não nos aproximarmos, porque a batalha é muito intensa e nós não podemos nos aproximar disso. Então, o que nós estamos fazendo é adotar uma estratégia de segurança, porque nós estamos a mais ou menos 16 quilômetros do local, então estamos aqui nesse ponto, nós nos reposicionamos aqui com as tropas ucranianas e aos poucos estamos avaliando para ver se é seguro nos aproximarmos mais do fronte para ter uma ideia melhor do que de fato está acontecendo. E eu digo para vocês, antes de nós entrarmos aqui, eu estava conversando com os militares ucranianos, eles estão exaustos, eles estão temerosos e eles estão muito ansiosos do que pode acontecer nas próximas horas. Muitos desses soldados já tiveram essa experiência, talvez não pela primeira vez, mas eles já sentiram o que é batalhar contra essa força invasora da Rússia. E eles estão cobertos de lama, estão exaustos, muitos deles estão nervosos, com razão, em relação ao que pode acontecer. Como eu disse, existe aí uma antecipação generalizada de que isso pode piorar. Oi, Matthew. Professor, eu lhe fiz ainda agora uma pergunta sobre estrangulamento econômico, mas eu vou, diante dessas imagens aí, queria falar um pouco da solidão dos ucranianos nesse momento no combate, enfrentando, e aí se o senhor pudesse dar uma dimensão do poderio militar de ambos os países, Ucrânia e Rússia, enfrentando isso que essa invasão russa com um poderio militar, a gente sabe, extremamente maior, e eles ainda sem apoio de outros países, militarmente falando, professor. Bom, militarmente falando, é entender que desde 2008, Vladimir Putin vem profissionalizando as suas forças armadas, estão com aprendizado de combate que foi realizado na Síria e que, portanto, hoje são consideradas uma das melhores forças do mundo. Provavelmente melhores do que boa parte das forças armadas europeias. O que vai restar de apoio militar, numa alusão que o primeiro-ministro Boris Johnson disse, é o apoio militar que o Ocidente vai poder dar a uma resistência ucraniana. Quando eu digo resistência, é sim uma guerra de guerrilha. Porque, muito provavelmente, como aí o repórter da CNN Internacional colocou, já estão esperando o avanço em direção a Kiev, já estão esperando até pela rodovia, esses soldados ucranianos, até pelo veículo de combate que estava ali, não vão conseguir deter o avanço
né, dos tanques russos, que estão não só numa quantidade muito maior, mas numa qualidade. No máximo, o equipamento, né, mísseis antitanques que os Estados Unidos, Reino Unido e alguns outros países europeus vieram fornecendo em grande quantidade. Isso deve custar, né, muitas vidas aos russos. Só que eu agora não vejo outro cenário que não efetivamente a ocupação. Cerco das grandes cidades, cerco de Kiev. Preocupado até pessoalmente, porque filha de uma prima minha está lá em Kiev, né, dando aula numa escola internacional. Soube hoje de manhã que a orientação foi para ela e o marido irem para a escola, numa tentativa de que a escola seja preservada. Então, está chegando até para o lado pessoal meu mesmo. E por isso mesmo, infelizmente, as perspectivas não são muito boas. Militarmente falando, a Ucrânia não tem como se defender dessa máquina de guerra gigantesca e bem preparada que são as Forças Armadas russas hoje. Gunter Hudzit, que é professor de Relações Internacionais da ISPM, muito obrigado por conversar conosco em mais esse dia de cobertura sobre a tensão na Rússia, que agora, de fato, já se tornou realidade, já se tornou conflito. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Obrigado.